Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Sou o pastor João, pela graça e misericórdia de Deus, atuo aqui na Igreja Batista, na cidade de Independência, e é um prazer vir até você e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Daniel, já estudamos o primeiro capítulo e agora nós vamos para o capítulo 2, que é um tanto extenso. Por isso não tem como eu fazer essa leitura toda aqui, são 49 versículos. Então nós vamos fazer aqui uma análise do texto já lido, procurado entender da melhor forma possível, e vou procurar aqui explanar, na medida do possível, aquilo que for permitido a nós, concedido por Deus, entender, para uma interpretação mais próxima, mais autêntica do texto, tá certo? Não é muito fácil, mas um pouquinho de atenção e de olho na história e outros conteúdos a mais que nos ajudam, nós podemos chegar a devidas conclusões das revelações das profecias de Daniel. Vamos para a leitura. Vou ler aqui apenas alguns versículos de início, mas não posso ler tudo porque, como já disse, é muito extenso. Diz assim, os primeiros versículos desse capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente. Diz-nos o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me disseres, ou se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Vamos dar aqui uma parada para que a gente possa conversar um pouco sobre essa questão. Um tanto intrigante. Como que alguém tem um sonho e não se lembra do que sonhou e seu espírito se perturba porque deseja saber o que sonhou para que também possa saber o significado. E, no entanto, ele não lembrava sequer do sonho que teve. Como era de costume, em todos os reinos, em todos os palácios, existia os ditos sábios, segundo os homens. Eram os astrólogos, eram os magos, eram os encantadores, feiticeiros até, que, segundo esses, conheciam as coisas. Então podiam, muito bem, revelar ao rei tanto o seu sonho, já que ele esqueceu do que sonhou, como também sua interpretação. Ora, Daniel estava, na ocasião, como já lemos no capítulo 1, cativo na Babilônia junto com os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, conhecido mais como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas percebe aqui que entre esses sábios, entre aspas, entre os inteligentes, nesse momento em que o rei necessitou para saber o sonho que teve, ele não convocou Daniel, nem tampouco seus amigos. Convocou aqueles que ele já conhecia há mais tempo, provavelmente tinha mais confiança deles, mas eles não tiveram o que fazer. E se dermos continuidade no texto, eles vão dizer para o rei
que o rei quer dele é algo impossível. Vamos ver aqui um pouco mais do texto. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeus, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Interessante aqui notar que eles reconhecem que existe um poder além daqueles que eles achavam que tinha, mas que era de uma espécie de uns deuses, né, que eles acreditavam em muitos deuses, mas que não eram humanos, não habitavam com a carne, isto é, não estavam no meio das pessoas. Porém, a um homem comum, por mais inteligente que fosse, jamais seria possível declarar ao rei o que ele sonhou, e se ele não sabia o que sonhou, como interpretar? Tarefa impossível ao homem, né? Mas não se desespere, vamos continuar na leitura e vamos entender o que aconteceu. Versículo 12. Por isso o rei se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para serem mortos. Ora, Daniel nem fora convocado, nem ele, nem seus amigos. E por que então o rei mandou matar eles? Também incluiu ele na morte dos sábios, porque eles eram homens sábios. Lembra do capítulo 1? Que entre os caldeus, os astrólogos, não se achou nenhum semelhante aos os quatro hebreus, Daniel e seus 3 amigos. Eles eram mais sábios em tudo. E disso o capítulo 1, que Daniel recebeu algo de especial, a capacidade de interpretar sonhos. Mas ainda assim o rei não havia chamado. Por isso mandou matar todos os sábios, porque eles faziam parte, estavam inclusos no meio dos sábios. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios dos babilônios. E aqui a gente aprende algo muito interessante, né? Daniel tinha consciência do Deus que servia. Daniel era um cara não somente de muita fé, mas muito sereno, pelo que a gente vê aqui, muito precavido. Vê que ele procura, de maneira bem prudente, procurar os responsáveis que foram enviados para matá-los, procura saber qual a razão dessa pressa, né, de matar todos os sábios, inclusive eles. Então o capitão, que não tinha intenção de matar, apenas cumprindo ordem, imediatamente conta para Daniel o que está acontecendo. Então Daniel pede que lhe desse um tempo para que ele pudesse consultar a Deus, juntamente com os seus amigos, para saber se Deus se compadeceria deles, né?
Interessante que Daniel, mesmo consciente de quem era Deus, confiante, convicto de que Deus estava com eles e de que o poder não dependia de nenhum outro, senão unicamente de Deus, e ele tinha essa intimidade com Deus, ainda assim ele não se atreve a buscar o Senhor sozinho. Ele convoca os seus amigos, seus irmãos, né, na fé, de cultura, né, de linhagem, né, de nação, digamos assim. Então isso nos mostra que mesmo nós, sendo escolhidos por Deus para uma determinada função, nós não podemos de maneira alguma fazer as coisas sozinhos. Mesmo nós cientes de que o poder é do Senhor, nós não dependemos de ninguém para que as coisas de Deus aconteçam, mas no requisito de buscar a Deus e de executar o que Deus quer que se faça, nem sempre a gente pode fazer sozinho. Às vezes é preciso de ajuda. Não é isso? Não, Deus não iria responder a Daniel porque estava ele e mais os seus irmãos orando. Não é? Mas Daniel deixa para a gente essa lição, a importância de estar junto, da comunhão, da união, da multiforça, né? Juntar as forças. E a gente vê aqui nitidamente no versículo 19 ao 23, que Deus revela tanto o sonho a Daniel, como também a interpretação. E Daniel exulta a Deus, Daniel louva a Deus, Daniel glorifica a Deus, porque Deus revelou algo que seria impossível aos homens. E Deus revelou a Daniel. E olha o que vai acontecer daqui para frente. Vamos lá. Por isso Daniel foi com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia. Introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. O que o Arioque prontamente levou Daniel, né? Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem entre os cativos de Hebreus, de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, o nome foi dado a ele lá em Babilônia, certo? Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Eu vou dar uma pausa aqui só para dar uma pequena explicação sobre essa atitude de Daniel. Percebe que no início da leitura, quando a gente começou a ler, os magos, os astrólogos, disseram para o rei o quê? Diz-nos o que sonhaste e daremos a interpretação. Veja que eles não fazem menção de um poder, né, sobrenatural, de um poder além da sabedoria deles, que lhes concedeu essa interpretação. Eles confiam em si mesmos. Diz-nos o sonho e daremos a interpretação. No entanto, Daniel deixa claro para o rei: ó rei, nenhum homem na face da terra é capaz de responder o que o rei deseja ouvir. Mas existe um Deus no céu, este sim. Este pode nos dar tanto a revelação do seu sonho, o que o rei sonhou, como a sua interpretação, para que todos soubessem que o que estava acontecendo não era coisa de mãos humanas, e sim de Deus.
principalmente o rei Nabucodonosor. E os sábios que se achavam, né? Os caras se achavam sábios e inteligentes e confiavam em si mesmos. Eles não tinham noção do Deus, né? O Deus que a gente conhece. E seguindo aqui, o Daniel então fala o sonho do rei. Diz aqui o versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim, olha a sabedoria de Daniel, não porque haja em mim mais sabedoria do que em outros ou em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas ou os quadris de bronze, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragna das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação. Falamos do sonho, né? Portanto, vamos direto para a interpretação, que é para a gente ganhar tempo. Então Daniel diz, tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. O Nabucodonosor e o seu império babilônico estava no auge do seu poder. Era conhecido como a cidade, o império do ouro, né? Porque eles conquistaram muitas nações, muitas riquezas e fizeram um império, um palácio, uma cidade espetacular, era a maior da sua época, com jardins suspensos, era uma coisa belíssima. Se você tiver curiosidade de pesquisar aí no Google e ver como é que era a cidade da Babilônia na época de Nabucodonosor, você vai ficar de queixo caído, era muito bonito, né? Então, assim, era um império de ouro, era um império que dominava sobre as pessoas, era um poder absoluto. Mas quem concedeu isto a Nabucodonosor? Daniel deixa claro que foi Deus que concedeu. Mas por quê? Nabucodonosor era pagão, isto é, não conhecia Deus, sim, mas o restante do povo também não. Mas se formos olhar para Judá, para Israel, seria o único povo que conhecia Deus. Poderia ser esses usados por Deus para punir os demais, né? Que foi como foi o caso aqui de Nabucodonosor. Mas o problema é que o povo considerado de Deus estavam em total desobediência, em pecado contra Deus. Prostituição, corrupção, desonestidade. Se você quiser saber como que estava o povo de Deus quando aconteceu isso aqui, leia o profeta Jeremias. Leia o livro de Jeremias, você vai saber o porquê que tudo isso aconteceu com o povo judeu. Foram escravos, mais uma vez, já tinha sido, né, durante 400 anos lá no Egito, e agora vão para a Babilônia, onde ficam mais 70 anos como cativeiro, ou como cativo, por conta
da desobediência, de não considerar tudo que conheciam acerca de Deus. O povo, as nações pagãs, tinha lá os seus descontos, as suas desculpas, podemos dizer assim, se é que podemos dizer assim, porque eles não conheciam Deus, não conheciam a palavra de Deus, não conheciam os conceitos de Deus. No entanto, Judá e Israel conheciam. E sabiam muito bem o que Deus tinha feito com eles, ao tirarem da escravidão do Egito, dirigi-los pelo deserto, fazê-los herdar a terra de Canaã, a terra abençoada, cheia de frutos, terra que não existia em outro lugar. Deus entregou tudo nas mãos deles, mas quando eles estavam tudo muito bem de vida, eles começaram a abandonar o Senhor, começaram a ignorar o Senhor e a sua palavra. Então, Deus usa Nabucodonosor para punir não somente as outras nações, mas principalmente o seu povo. Por que Deus faz isso? Deus usa pessoas para trabalhar em outras pessoas. Porque é assim que Deus trabalha. Não é? A gente sabe muito bem lidar com aquilo que a gente vê, que a gente toca. Não é muito comum a gente saber lidar com aquilo que a gente não vê, que a gente não toca. E uma vez que o próprio homem elimina o outro homem, o homem deve de saber que ele não é nada. Porque ao mesmo tempo que ele domina um inimigo, que ele vence o inimigo, cedo ou tarde ele pode encontrar outro que pode dominá-lo também. Não é isso? Então, assim, Israel era experiente em guerra, já tinha vencido muitas nações, mas porque Deus estava com eles, né? E Deus permitiu. Agora chegou a vez de serem vencidos. Por quê? Deixaram Deus de lado e confiaram em si mesmo. Aprendeu a lição? Vamos aqui, vamos continuar. Então o rei era rei dos reis, cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor e todo o seu império babilônico. Primeira interpretação aqui do sonho. Então o versículo 38 diz: onde quer que habites, os filhos dos homens na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, falando ainda do Império Babilônico. E aqui vem o segundo, o versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze. O reino inferior ao dele era o que se referia à parte de prata, o peito e os braços, certo? De prata. E depois vem um terceiro inferior, que é o de bronze, certo? É o de bronze. Aqui está falando no versículo 39. O qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuçará e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto o que viste, os pés e os dedos em parte de ferro e parte de barro, de olheiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas de firmeza do ferro, pois vistes o ferro misturado com o barro. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim como uma parte do reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste, o ferro misturado com o barro, de lado misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E aqui a gente para a leitura, né, e vamos tentar aqui fechar esta questão.
Muito bem, já vimos que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor e o seu império babilônico, certo? Que triunfou, que era soberano naquele contexto abaixo de Deus. O reino de prata, e a parte de prata, né, que representa, que estava revestido os ombros, né, peito e braço, representa o reino Medo-Persa, que veio e acabou com o reinado, que acabou, submeteu, né, o Império Babilônio, subjugou, melhor dizendo, e dominou o Império Babilônio, mas que depois esse Império Persa foi dominado pelo reino da Grécia, o reino grego, tá certo? Então, até a gente já viu que 3 reinos, certo? Porém, o reino grego, por sua vez, foi dominado pelo Império Romano, que é exatamente as pernas de ferro. Voltando aqui, cabeça de ouro, Império Babilônio, braço e ombro de prata, o Império Medo-Persa, que era uma junção de 2 poderes, né? Duas pessoas, 2 povos dominantes que dominaram o Império Babilônio, representando o Medo-Persa, e o Império Grego, a parte de bronze, o ventre e os quadris, tá certo? E as pernas de ferro representavam o Império Romano. Representa o Império Romano, que com mão de ferro mesmo, que sai esmagando tudo que sai pela frente. E nunca se viu um povo tão cruel e tão carrasco como foi o Império Romano, e que durou durante muito tempo. Mas tem a questão dos pés com parte de barro e parte de ferro, né? Quem são esses? Há quem diga que esse reino misturado aí, é o atual reino em que estamos vivendo, em que os povos estão misturados, os poderes políticos não têm uma definição, ninguém manda totalmente, tá certo? Existe ordem por tudo quanto é lado, o mundo é globalizado de certa forma, todo mundo está comprometido com todo mundo e ao mesmo tempo ninguém quer saber de ninguém, cada um olha por si, mas ao mesmo tempo dependente um do outro. Faz-se aliança de todas as formas políticas, né? Mas ninguém consegue estabelecer uma paz verdadeira, um equilíbrio em que todos tenham a igualdade. E dentro desse império misturado aí entre barro e ferro, né, o ferro representa o mais forte, né, que sempre tem os mais fortes, que estão sempre aí mostrando seu poder, sua força, dominando em parte, mas não totalmente. Dentro desse império é que vai surgir o anticristo, em um momento crítico da vida humana, em que ele chegará como alguém que vai solucionar os problemas da humanidade diante de um caos social absurdo por conta de coisas que ainda estão por acontecer. Pois bem, a gente está exatamente nesse período aí, podemos dizer assim, dos pés de barro misturado com ferro. E a gente está na expectativa, não sabemos se vamos alcançar, tá certo? Esse advento do anticristo, mas tudo está caminhando perfeitamente para o seu surgimento. Nunca o mundo esteve tão preparado tecnologicamente para a chegada desse governo único, poderoso, que irá enganar as pessoas aparentemente, chegando como bonzinho, como aquele que vai solucionar os problemas, o caos social no mundo por conta dos problemas diversos. A gente já pôde ver aí um pequeno sinal aí que essa pandemia tem causado, né? Crise financeira em tudo quanto é lugar, mas ainda não chegou ao ponto de surgir uma ordem mundial que possa dominar todos, que possa dar uma solução a todos. Cada país ainda tem os seus governos, muito embora esteja um dependendo do outro. Então se encaixa muito bem dentro dessa visão, né, dos pés misturados barro e ferro, tá certo? Mas o anticristo vai surgir e quando ele surgir, aí sim, essa parte vai estar sendo completada, mas vem a pedra, né? A pedra que se desloca sem auxílio de mão, que esmiuça tanto os pés
como todo o restante da estátua, ela bate exatamente nos pés, porque vai confrontar exatamente esse reino que está reinando hoje, né? Que está no momento. Isso é importante a gente frisar. Por isso que a pedra veio direto para os pés, porque o reino que está em vigor hoje é esse, mistura de barro com ferro. E aí esse reino será desfeito e juntamente com ele todos toda a sombra, né, tudo que ficou de raízes dos outros impérios anteriores, tudo isso desaparecerão, porque será o reinado de Cristo. E essa pedra que se desloca sem auxílio de mão. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. E ela diz que ai daqueles que caírem sobre ela, né? Então, a gente entende de uma maneira simples, mas que nos dá verdadeiro sentido da interpretação do sonho de Daniel, e que ainda não se cumpriu por completo, não é isso? O Apocalipse próprio diz muitas coisas sobre essas coisas, sobre o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Quando nós chegarmos lá no finalzinho de Daniel, no capítulo 12, Daniel vai querer saber mais detalhes de outras revelações que Deus mostrou dessa vez diretamente para ele, né, nas visões de Daniel, e Daniel vai querer saber quando que isso vai acontecer, e a voz que ele ouve vai dizer para ele, sela, porque isso é por um tempo muito depois de você vai descansar, isto é, vai morrer, não vai ver isso acontecer. Então, queridos, por enquanto, é isso que nós temos aqui no capítulo 2. Do restante do capítulo você pode ler e vai ver que o rei enaltece Daniel após a interpretação e o coloca em destaque em todo o seu império, né? E por pedido de Daniel também ele favorece os seus amigos, né? Colocando em uma posição de honra dentro do seu império também. Isso nos deixa uma grande lição, o quanto é importante nós sermos fiéis a Deus. No início eles tiveram que correr risco de enfrentar a fúria do rei por não comer, né, da comida determinada por eles, né? Mas eles não comeram por honrar a Deus e foram honrados por isso. E agora, mais uma situação delicada, que eles estão condenados à morte e acabam em lugares de honra, né? Porque Deus interveio. Mas a história não para por aí. Daqui para frente é que o negócio fica interessante. Então, não perca o próximo vídeo, estaremos dando continuidade no estudo do livro do profeta Daniel. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo esteja iluminando a tua mente, fazendo entender aquilo que for preciso. Quero ser honesto e sincero em dizer que todas as interpretações não foi resultado de mentalidade própria. A gente tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ver pessoas com mais recursos, com mais inteligência, né, que dão, às vezes, interpretações, ajuda muito a chegarmos a conclusões. A gente compara com os textos, compara com a atualidade, com as coisas que estão acontecendo e vê se realmente é confiável. E eu confesso que as que vi muito me agradaram, e são exatamente essas que eu estou passando para vocês. Que Deus abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.